A paz do Senhor Jesus, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um. Neste vídeo, eu gostaria de estar falando aqui a respeito da profecia de Daniel capítulo 2, e eu quero mostrar aqui uma teoria minha, o porquê que aqueles materiais da estátua, eles vão caindo de valor financeiro à medida que vai passando os reinos. Então, vou explicar aqui todo o contexto da estátua, mas eu não vou estar dando em si os significados mais detalhadamente. Então você já precisa conhecer a profecia no geral. Então eu não vou ficar lendo todos os textos aqui para mostrar. O objetivo é mostrar uma teoria, o porquê que os valores da estátua vão caindo. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, porque é um assunto muito difícil de se falar. E é uma teoria que eu tenho, então eu vou passar aqui para vocês. E no final do vídeo, eu também vou falar o que eu penso a respeito do barro e ferro misturados no final da estátua, ou seja, nos pés e no dedo. Por que os pés e os dedos, eles são barro com ferro? O que poderia significar o barro? Então, eu vou falar aqui e discursar para vocês, defendendo que o barro, ele está mostrando para nós sobre Adão e ao mesmo tempo ele está nos mostrando sobre Edom. Edom é Esaú, que é o filho de Isaac, irmão de Jacó. Então eu vou estar mostrando para vocês a relação entre o barro vermelho com Edom sendo vermelho. Então eu vou mostrar tudo isso para vocês, mas primeiro eu quero falar aqui a respeito da estátua. Então vamos lá. É um vídeo muito complexo de se falar. Se você é iniciante na palavra de Deus, você não vai entender. Toda vez que eu gravo vídeos, eu tento gravar de forma que pessoas iniciantes e ao mesmo tempo pessoas avançadas possam ser alimentadas com conteúdo. Esse vídeo em si ele vai ser mais técnico, ele é mais profético. Então pode ser mais difícil de você entender. Mas mesmo assim, fica aí escutando que você vai gostar. Então vamos começar. A cabeça é a cabeça de ouro. E ela representa a Babilônia. Os braços e o peito é de prata, que representa os medo-persas. Isso já é falado lá no capítulo 6 do profeta Daniel. O ventre e o quadril é de bronze, que é o Império Macedônio. Depois, nas pernas, é de ferro e representa não só o Império Romano, como vários impérios que o sucederam ali no Oriente Médio. Depois veio os pés e os dedos de barro com ferro, e isso eu vou estar explicando mais em seguinte o que eu acredito. E depois de tudo isso vem uma pedra que bate nos pés da estátua, destrói toda a estátua, então não destrói apenas o pé, no sentido de começou um novo reino, mas destrói toda a estátua e começa e enche toda a terra e começa-se um novo reino, que é um reino eterno. Então, e é o reino de Jesus Cristo. Então, beleza. Agora você já tem em mente todos aqueles acontecimentos ali que foram descritos no profeta Daniel. A gente precisa então passar a interpretação de tudo isso. Daniel passou a interpretação, mas ele não explicou por que os materiais da estátua vêm regredindo de valor. Por exemplo, o ouro ele é mais valioso do que a prata mais valioso que o cobre mais valioso que o ferro mais valioso que ferro com barro. E o ferro junto com o barro, mesmo que misturado com o barro, ele ainda vale muito mais do que uma rocha. Então, por que os materiais vêm regredindo? Deus poderia ter colocado como que o reino eterno seria uma bola de ouro que batesse nos pés da estátua, destruísse tudo e enchesse a terra toda de ouro. Deus poderia ter feito essa projeção, a gente iria entender que essa pedra de ouro que batesse na estátua iria representar o Senhor e o valor ali seria, sei lá, uma restauração, alguma coisa assim. A gente iria entender dessa forma, como que a humanidade está regredindo e quando Jesus voltar vai haver um retorno àquilo que era passado, né? Então, como que houvesse uma restauração. A questão é que Deus não fez dessa forma. Porque o objetivo do valor da estátua não é mostrar uma regressão moral, porque senão o reino de Jesus
teria uma regressão moral ainda em relação ao reino da besta, já que o valor regrediu. Então, não condiz. Se a gente for olhar também pelo âmbito do espaço territorial, a gente percebe que a Babilônia, eles eram muito menores do que os medo-persas. Os medo-persas muito menores do que a Grécia. A Grécia é muito menor do que Roma. Roma é muito menor do que o Império da Besta e os 10 reis. E os 10 reis, junto com a besta, eles serão muito menores do que o reino de Jesus, porque Jesus vai governar toda a terra. Já a besta e os 10 reis vai ter nações que vão se opor a eles. Então, lá em Daniel 11 fala dos navios de Quitim que vão vir fazer guerra contra o anticristo e vai fazer ele retornar para a terra dele. Então, isso mostra que o anticristo não vai ter poder completo sobre toda a terra, mas ainda assim ele vai ter um poder muito grande. Então, tudo isso está profetizado. A gente também conhece sobre o deserto. Então, tudo isso está profetizado. A questão é que Jesus vai ter muito mais poder territorial do que o anticristo, porque Jesus vai ter 100% de controle sobre toda a terra. O anticristo não. Certo? Então, a gente já viu que não é uma regressão moral. A gente já percebeu também que não é uma regressão territorial, já que é o oposto que acontece. Então, a minha teoria é que quanto mais valioso é o material da estátua, maior poder está concentrado na mão do rei. Quanto menor o poder, o valor do material da estátua, menos poder está concentrado na mão do rei. E, ao mesmo tempo, quanto mais inferior o valor da estátua, maior a extensão territorial. Então, é tanta coisa para falar que é até muitos dados, muita coisa que eu preciso ter organizada aqui para me conseguir falar. Então, eu vou começar fazendo a leitura. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então o profeta Daniel ele já poderia ter falado aqui, a Babilônia é a cabeça de ouro, e a gente estaria tudo alinhado. A questão é que Daniel fala, tu és a cabeça de ouro. Então falando que Nabucodonosor era a cabeça de ouro. A gente sabe que na realidade é a Babilônia, mas por que Daniel fala então que o Nabucodonosor é a cabeça de ouro? Daniel fala assim porque a gente precisaria simbolizar, a gente precisaria entender que o rei representa o reino e o reino está representado na estátua. Então o rei ele faz parte dessa representatividade. A gente não poderia excluir o rei. Então, beleza. Então, depois que você entender isso, você vai entender que se o rei está representado também na estátua, o material ali, o valor do material representa o poder que o rei tem sobre todo aquele império, que no caso o Nabucodonosor ele tinha um poder incrível, já que ele conquistou muitos povos e eles tinham muitos povos escravizados sobre ele. Então, por isso que o poder ali, tanto o governante, ele representa todo o império da Babilônia. Então, o poder ali da cabeça de ouro, por que ele é muito valioso? Por que Deus escolheu representar a Babilônia com ouro? Porque o ouro representa um valor muito alto, ou seja, Nabucodonosor tinha um poder muito grande. E esse poder ele vai regredir com o próximo reino, como o próprio Daniel fala. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, por que vai se levantar um reino inferior ao teu? Já que em espaço territorial os medo-persas eram muito maiores. Em questão de tecnologia, os medo-persas eram muito superiores, porque a gente sabe ali a respeito dos correios, tem várias coisas ali que tem como a gente mostrar que eles eram superiores. Então, assim, por que eles eram considerados ali inferior? Em que sentido? Porque o rei tinha menos poder, ou seja, por isso que ele é inferior, por isso que é um reino de prata, porque tem menos poder concentrado na mão do rei,
E se a gente for falar em extensão territorial, os medo-persas são maiores. Então, por que os reis da Média e da Pérsia tinham menos poder do que o rei da Babilônia? Isso acontece porque eram dois reis e porque os próprios dois reis concediam mais liberdade para os povos que eram subjugados. Então, eles libertaram os judeus, permitiram com que eles voltassem para a terra deles. Tem documentos históricos mostrando que eles libertaram outros povos também, ou seja, eles concederam mais poder para os povos subjugados, ou seja, eles tinham menos poder em si, se comparados com o rei da Babilônia. Então, é essa teoria que eu defendo. Eu defendo que o valor da estátua, à medida que ele vai regredindo, menos poder está concentrado na mão do rei. E vai falar do bronze, vai falar que ele vai ter domínio sobre toda a terra, já associando para a gente que quanto mais o valor da estátua vai regredindo, maior é a extensão territorial também, e menos poder tem na mão do rei, porque a Grécia, eles tiveram menos poder, no geral, a gente falando, do que o Império Medo-Persa. Então a gente precisa olhar num geral. Alexandre o Grande, que saiu conquistando muita coisa ali e conquistou, vamos dizer assim, o mundo inteiro, né? O mundo conhecido, todo o Oriente Médio até a Índia, todo aquele mundo ali que ele conquistou, ele teve muito poder. Se a gente comparar Alexandre o Grande com outros reis, a gente vai falar que Alexandre o Grande que tinha que ser de ouro, né? Só que a questão é que você não pode olhar apenas para um único rei, você precisa olhar para todo o império em si, todos os tempos ali daquele império. Alexandre o Grande governou por pouquíssimo tempo e depois dele o poder foi passado para 4 generais. Então, se a gente for comparar com os medo-persas, eles precisam ser inferior também, porque ali o poder já estava dividido em 4 generais e depois isso vai se dividindo em mais partes, tem mais histórias acontecendo ali, mas a questão é que o império da Grécia, eles tiveram menos poder concentrado na mão do rei em relação ao Império Medo-Persa. É isso que eu acredito. Quando passa para Roma, já é as pernas de ferro, e Roma, embora eles estavam unidos ali na época de Cristo e tudo mais, a questão é que eles concediam muito mais poder para as províncias, para os povos subjugados, do que o poder fica concentrado na mão do rei. Então, o valor da estátua está associado ao poder do rei. Então, por que é ferro? O próprio texto já vai explicar também um outro significado do ferro, que é o ferro a tudo quebra e esmiuça. Então, uma das características do ferro é a destruição. A espada é feita de ferro, as armas de guerra são feitas de ferro, então o ferro sempre vai estar associado à destruição. E ao mesmo tempo ele é inferior ao bronze, significando que o Império Romano haveria de ser maior do que o Império Grego, e ao mesmo tempo haveria menos poder concentrado na mão de uma única pessoa no Império Romano, como na verdade o era, que tinha ali senadores, tinha todo um parlamento ali romano, onde eles eram governados. Então era algo assim, muito mais, um poder muito mais descentralizado do que era, por exemplo, na época de Nabucodonosor, que o próprio Daniel fala, Nabucodonosor mata quem queria deixava com vida, ou seja, mostrando que Nabucodonosor tinha um poder absoluto. Quando passa para o próximo reino, ainda que é uma monarquia, ainda que tem rei, ainda assim é um poder mais dividido do que o anterior, e esse padrão vai se repetindo. Quando chega nos pés, que está misturado ferro e barro, por que o barro ainda é inferior ao ferro? Por que Deus escolheu assim? Dá a entender que vai ter menos poder concentrado na mão de um único só rei, ou seja, vão ser 10 reis. E isso ainda dá a entender também que o ferro e o barro são 2 dinastias, são 2 povos que eles vão tentar se unir, só que eles não se unem porque o ferro não se mistura com o barro. Então, essa é a leitura que eu faço.
o valor da estátua e os materiais ali, eles vão regredindo, representando cada material, representando uma etnia, representando povos, e ao mesmo tempo esse material vem regredindo porque tem menos poder concentrado na mão do rei. É muito complexo falar tudo isso. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, a própria interpretação já fala, por um lado eles vão ser forte, pelo lado do ferro, e por outro lado eles vão ser fraco, por lado do barro. Por fraco em qual sentido? O rei vai ter menos poder, e no ferro o rei tem mais poder. Então, esse é o sentido ali do valor, e também o ferro e o barro representam dois povos que vão se unir. As pessoas gostam de ouvir nomes, elas querem ouvir, é o país tal com o país tal, sendo que é precipitado a gente falar coisas assim, tentando associar a profecia com momentos atuais, porque os momentos atuais podem mudar num estalar de dedo. Então ninguém iria imaginar que o islamismo estaria crescendo do jeito que cresce hoje, isso 200 anos atrás, porque os islâmicos eles só ganharam um poder muito grande depois que o petróleo começou a ser extraído de debaixo da terra e isso começou a ser usado em combustível. Então, antes disso acontecer, o petróleo não tinha valor nenhum, as pessoas nem conheciam petróleo direito, e ao mesmo tempo os povos islâmicos árabes ali, eles não tinham o poder que eles têm hoje. Então, da mesma forma que houve uma mudança em 100 anos aí, daqui 20 anos pode ter uma mudança muito maior ainda. Então, é imprudente a gente tentar usar padrões de hoje para tentar adaptar isso à profecia, porque os padrões de hoje podem mudar muito rápido e a profecia permanece a mesma. Então, aí no fim das contas a gente fala uma profecia que não aconteceu e isso gerou falsas expectativas. E respondendo aqui também a um outro questionamento que poderia vir, a gente poderia falar assim: mas vai ter muito poder concentrado na mão de Cristo, se a gente for comparar, por exemplo, com os outros reis que se passaram. Então, por que a rocha ela tem um valor inferior ao valor dos outros reinos? Por que isso acontece? Então, o reino de Cristo é um reino inferior aos outros reinos que já se passaram? A resposta é não. Só que a questão é que o valor da rocha precisa ser reduzido porque o poder que Cristo vai exercer, ele vai ser um poder muito mais leve, como disse Jesus, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, se a gente for comparar o fardo que as nações hoje, elas têm, ele vai ser um fardo muito reduzido em relação quando for no tempo do milênio, né? Quando Jesus estiver reinando. Então, quando Jesus estiver reinando, o que vai acontecer é um fardo mais leve e um jugo mais suave do que quando as nações serviam a Nabucodonosor através de escravidão. Quando as nações tinham que pagar tributos para o rei da Média e da Pérsia. Quando as nações tinham que, através de contratos, servir a Roma. Então, é um tributo muito mais leve o que eles vão enfrentar no milênio, e vai ter, então, nessa teoria, muito menos poder na mão de Cristo do que se a gente fosse comparar, por exemplo, com os outros reis que impunha coisas pesadas àquelas nações. Então vai ser uma prosperidade muito grande que vai ter no milênio. Então, por isso que o valor da rocha, ela não pode ultrapassar os dos anteriores, porque vai ter menos poder
centralizado governando, menos poder na mão de Cristo, se a gente for comparar nesse sentido, né, de que o fardo vai ser mais leve para as nações. É nesse contexto, ainda que Jesus vai governar toda a terra com toda a autoridade. Então, a gente percebe dessa forma. Eu entendo dessa maneira. Agora, uma outra parte aqui que eu gostaria de falar é a respeito dos materiais da estátua, né? Cada material ali, ele também aparece em outros lugares da Bíblia, e é importante a gente ter em mente o que cada material simboliza em outras partes da Bíblia. Então, o ouro representa a realeza. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 10, no versículo 18 ao 20, quando fala a respeito de Salomão, de toda a glória dele, tudo isso é associado a ouro. Então, o ouro, ele tem esse poder de falar de realeza. A prata tem a ver com redenção. Então, a gente vai perceber isso porque os escravos eles eram comprados em prata. E quando a gente observa a história de Ciro, a gente também percebe que Ciro libertou muitos escravos ali, libertou os judeus, isso está escrito lá em Esdras. Então, assim, também está associado a esse sentido. O cobre está a respeito de juízo. Isso vai ter lá em Deuteronômio 28 e 23, quando fala que os céus vão se fechar como de bronze, e aquilo ali representava o juízo, que não teria chuva e o povo seria punido. Então os gregos, eles também puniram o povo de Deus em si, porque os gregos, eles tentaram impor o helenismo, tudo aquilo ali desencadeou toda uma guerra, o povo ali naquela época sofreu muito, ali através de Antíoco Epífanes, então tudo isso aconteceu. Então o cobre representa juízo, e realmente naquela época ali da história, teve um juízo muito grande sobre toda a terra, principalmente sobre os judeus. O ferro, o próprio texto ali de Daniel fala que a tudo quebra e esmiuça, já apontando não só para o Império Romano, como impérios que o sucederam ali. E tem mais coisas para falar sobre o ferro, não consigo falar aqui num único vídeo. O barro é o que eu vou falar aqui agora, mas só pulando. A rocha representa Cristo, que isso já está falando de firmeza, e também porque Cristo já é representado como rocha em muitos outros lugares. Tem aquela passagem que fala que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso estava no Salmo 118, já associando Jesus à rocha. E se a pessoa fizer todo um estudo através disso, ela vai perceber que a rocha sempre estava falando de Cristo. A pedra angular em toda a Escritura sempre fala de Jesus. Beleza, agora eu vou voltar para o barro. O que o barro tem a ver nessa história? Eu preciso pegar aqui todas as partes aqui para mim conseguir passar da forma mais correta possível. O que eu acredito do barro? O barro é um povo, porque ele vai tentar se misturar através de casamento com o ferro e ele não consegue. O que eu entendo do barro? O barro ele ali é falado a respeito de barro de lodo, né? Barro de oleiro. O barro de oleiro é um barro vermelho. O que esse barro vermelho iria trazer na nossa mente, nós que buscamos e meditamos toda a Escritura? O significado da palavra Adão, vocês vão estar vendo aí na tela, através do dicionário Strong. Por que o nome de Adão é Adão? Adão significa vermelho. Adão foi feito da terra. Então, Deus fez Adão de uma terra vermelha. Então, quando a gente olhasse para o barro na estátua, a gente iria buscar barro em todos os outros lugares da Escritura. E a gente iria ver que o barro ele está associado a Adão. Então, a gente iria fazer uma ligação assim. A natureza terrena do homem está ali na estátua, é um império, vamos falar, mundano, e a gente iria fazer essas associações, mostrando, sempre associando isso com Adão. A questão é que tem uma outra pessoa na Bíblia que também é associado com a cor vermelha, é Edom. Inclusive, as palavras Adão e Edom, elas não são semelhantes à toa. No hebraico, são palavras muito parecidas. Deus colocou o nome de Esaú, ele mudou o nome para Edom porque Deus queria que a gente associasse Edom à natureza humana, à natureza
pecaminosa, a natureza contra a vontade de Deus. Esaú fez tudo de errado que podia fazer. Tanto é que Deus tirou a primogenitura dele e passou a primogenitura para Jacó. Deus aprovou isso. Ou seja, porque Esaú era muito teimoso. Esaú fazia tudo de errado. Então, o nome Edom é para associar a natureza terrena de Esaú com Adão. Que Adão, ele representa a natureza terrena, porque Adão foi o primeiro a pecar. Mesmo que você não entendeu tudo isso, o que eu quero passar aqui é que eu acredito que o barro nos pés e nos dedos da estátua representa Edom, que está representando o Império Islâmico hoje. Você vai chegar na conclusão de que o islamismo está ligado ao anticristo, não por esse texto. Você vai entender isso através de profetas que falaram que o anticristo vai vir de uma cidade que hoje se chama Mossul, que no profeta Naum é a cidade de Nínive. Você vai ver que é ao norte de Jerusalém, como fala em Daniel 11. Então, através de vários textos, você vai conseguir fazer uma ligação e associar o islamismo. A questão é que depois de você fazer toda essa conta e chegar nessas conclusões, e você ler a profecia de Daniel capítulo 2, você vai associar que o profeta ali, quando fala a respeito do barro, você iria buscar barro em todos os outros lugares da Bíblia. Tem várias passagens onde mostra Israel sendo o barro de oleiro. Só que a questão ali é que tá falando ali a respeito de Deus moldando o seu povo. Não tem como você entender que Israel é um dos impérios ali que vai estar no final da estátua. Então, assim, não é isso o contexto. O contexto é para nos ligar com Esaú, não nos ligar com Edom, não nos ligar com Israel, ok? Então, é muito complexo tudo que eu falei. Medita em tudo que eu falei. Eu vou deixar alguns textos aí nos comentários. Pessoas que gostam de estudar vão pegar esse vídeo e vão aumentar ele mais ainda com mais informações relevantes. E é isso que eu espero, beleza? Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Quaisquer dúvidas, deixem aí nos comentários se for um vídeo mais técnico. Deixa o joinha e compartilhe com irmãos que gostam de estudar a palavra. Deus abençoe.